Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou Nilce da Silva, estudiosa das questões do envelhecimento, e nós estamos aqui para mais um vídeo do canal YouTube 50 anos e mais. Dá um like no nosso vídeo e inscreva-se no nosso canal. Como você tem percebido, né, nas últimas semanas eu tenho entrevistado pessoas que passaram dos 50 anos, para elas contarem para a gente como está sendo esse processo aí de envelhecer, de se tornar um senhor ou uma senhora. E hoje nós estamos com a Celita Migues, que tem 72 anos, é aposentada, ela era assistente social e hoje ela vive no Guarujá com o marido. Então, Celita, antes de mais nada, muito obrigada. Eu queria te agradecer e quero perguntar assim para você, como está sendo passado os 50 anos, hein? Oi, Nilce, oi todos, boa noite, bom dia ou boa tarde. Isso. Eu, como a Nilce falou, sou Celita e estou feliz de estar aqui hoje podendo dar o meu depoimento de mais 50. Já faz algum tempo, 22 anos, que eu tenho essa faixa etária, né, tão especial, e já dá para eu sentir, né, o que aconteceu de diferente na vida quando eu atingi esse marco, né, de um lustro na vida. E assim, foi difícil? Não, porque é uma sequência, né? Os anos vão passando, a gente vai fazendo, né, 45, 46, e é uma hora chega os 50. E, ao contrário, né, da geração, talvez até da minha mãe, a gente já não encarava os 50 como, né, uma mudança brusca, né, como chegar na terceira idade. A gente já sabia que íamos ter novas possibilidades, ao contrário, né, das outras gerações anteriores, que às vezes achavam que isso era a finitude já, né, ou chegando quase no fim. Então, não senti diferença, pude comemorar os 50 com uma grande viagem, muito sonhada, e só porque era 50 mesmo, e porque já tinha feito um pé de meia. Agora, diferenças para o bem e alguns perrengues também. Conta Por para exemplo, para o bem. Eu agora, não logo depois dos 50, porque eu ainda trabalhava, mas após a aposentadoria, então vamos colocar a aposentadoria aí como um outro grande marco. Após a aposentadoria, eu me dou o prazer de não ter horários. Então, eu aqui em casa acordo a hora que quero, né? Faço as minhas coisas quando dá, e eu fui tentando, né, convencer o marido de que ia ter que ser assim, porque ele tem os outros pontos de vista dele, mas ele não teve outra alternativa senão aceitar. Quando chegou agora a pandemia, foi um outro grande marco, porque a quê? gente precisou conviver mais, né? Eu não saía tanto, as atividades eram mais em casa, a filha ficou trabalhando remotamente conosco, até para cuidar um pouco, uns cuidando dos outros, e foi um momento de muita reflexão e de algumas alterações na vida. Então, se antes eu é que cuidava praticamente de toda a lida doméstica, eu passei a delegar algumas tarefas. E marido foi assumindo, meio que obrigado, né? Ele estava mal acostumado, mas teve que assumir, né, algumas coisas. Por exemplo, quando eu saio, eu voltava correndo, porque às 7 horas eu precisava, né, às 19 da noite, eu precisava servir o jantar. Agora não, ele aprendeu a esquentar o jantar, e então eu já não tenho tanta preocupação quanto a esse horário, com as obrigações com ele, que é
né? Bem ou mal é meu dependente, como eu sou dependente dele. E então a gente vai conquistando algumas coisas, às vezes a duras penas, mas de formas que sejam mais satisfatórias para a atual fase da vida. Isso de não ter horário, para mim, é assim um grande alívio. Eu não era assim muito, sabe, muito escrava do relógio, mas muitas coisas a gente precisava cumprir. E agora eu me permito realmente não fazer questão de hora. A parte da pandemia, então, acabou ajudando, porque marido assumiu algumas tarefas e eu Uhum. deleguei, né, que também vai ver, era porque eu não pedisse, mas é que o marido às vezes acomoda um pouquinho. Aí era o que acontecia aqui. Então agora está assim mais solto para mim. E antes, como é que eu fazia? De vez em quando eu tirava férias do marido. Então, a gente sempre teve esse acordo, ele não gosta de viajar. Para mim, a vida é uma viagem. Se eu pudesse, seria um mês sim, um mês não. Infelizmente, economicamente, não é possível. Mas ele permite isso. Então, eu já tive a oportunidade, em 2018, de fazer até um intercâmbio de mais 50 na Itália. Eu fiquei Ah, lá 45 dias e ele gostou muito, me via pela webcam da escola e nos passeios. Ele é descendente de italianos, então ele curtiu a viagem através né, do que eu postava ou quando eu estava gravando para ele assistir. E assim a gente vai levando. Agora, mas durante o a que que... pandemia, Você falou de perrengue, né? Que perrengue? O que que você quer dizer por perrengue? isso. Apesar de eu ter mais tempo, ou ter o meu tempo, eu sou bem mais devagar. Então, naquelas 12 horas que eu estou nativa, eu executo muito pouco. E eu, às vezes, me cobro isso, porque antes o dia rendia muito mais. Se eu ia passear, dava para eu ir em 2, 3 lugares. Agora eu só tenho capacidade física de ir a um, porque eu canso. Tá. E então é um grande perrengue para mim, é essa parte de não ter mais agilidade que eu tinha antes dos 50. E outra coisa, Nilce, eu falo muito para os filhos, porque às vezes minha filha é companheira de viagem e ela fala: Ah, mamãe, você já foi melhor, você era mais animada. Eu falo: 85. Agora, então, é diferente. Eu agora tenho outro ritmo e ela tem que se adaptar, porque é assim que as nossas viagens acontecem agora. Entendi. Então, a questão da energia, do ritmo, do tempo, a sua relação com o tempo mudou. Sim, eu tenho que saber os meus limites físicos. Então, eu Tá. sei que uma hora o fôlego acaba. Como eu digo, lá pelas 6 da tarde já não tem mais gás. Então, é preciso não avançar noite adentro, fazer atividades mais enquanto eu estou com energia boa. Você tem problema de mobilidade, artrite, artrose, essas coisas ou não? Sim, infelizmente tenho, eu sempre fui muito sedentária, eu tenho um sobrepeso bom, então o quadril é que pega. Tá. E chega uma hora no meio do passeio que eu digo, eu vou sentar. Se não tiver cadeira, eu sento na calçada, porque eu sei que eu preciso sentar. Tá. Mas é uma questão de se adaptando, né? O importante é viajar. É se conhecer e adaptar, se conhecer e se adaptar. Isso, e fazer com que os outros aceitem a nossa nova fase, né? É. Principalmente os que não são próximos, que às vezes cobram um pouco, não por má vontade, não por ruindade, mas por lembrarem daquela mãe mais ativa. E agora não tenho, infelizmente, o mesmo ritmo. Esse é um dos grandes perrengues, Nilson. Tá, estou entendendo e estou concordando com você.
estou concordando com as coisas que você está colocando, né? E que mais você gostaria de falar para a gente, assim, dessa fase da sua vida? Não posso deixar de falar que, felizmente, a partir de 2020, então, há 2 anos e meio, eu sou avó pela Ah, primeira vez e eu estou avoando nessa situação de gostoso? ai, realmente todo mundo contava, mas só sentindo. Eu recomendo a todos, mesmo quem não tenha filhos, adote um neto, porque realmente é uma injeção de ânimo na vida. Eu acho que agora eu e marido também fazemos tudo pela Luísa. E eu É uma... quero viver muito para acompanhar muito a minha neta e os outros que eu espero venham. Olha, a gente poderia ficar horas aqui conversando. Você é uma pessoa simpática, lúcida, esclarecida, cativante. Só que, assim, o modelo das nossas entrevistas é de 10 minutos. Então, eu só tenho que te agradecer pelo tempo, né? Primeiro que a gente apanhou aqui para se conectar, tanto eu como você. Foi uma surra de internet. Mas, assim, Foi mesmo, conseguimos, né? Eu te foi. agradeço, Celita. Eu que agradeço essa chance e vou acompanhar, né, continuar acompanhando o seu canal com maior ênfase agora que eu participei. E você, pessoal, como que você está sentindo as mudanças aí no seu corpo? Você está assim, como a Celita, fazendo novas relações com o tempo, né? O tempo do dia, o tempo de acordar, o tempo da viagem, o tempo de sentar. Eu achei bacana isso na sua entrevista. Então é isso, pessoal. Uma boa semana para vocês e até a próxima, tá? Tchau. Tchau!